Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós estamos fazendo mais uma vez nosso culto online. Houve essas restrições novamente do Plano São Paulo, não é? Então nós temos que obedecer à lei, não é verdade? Então que esse culto, esse momento, né? Você aí na sua casa, talvez no seu celular, talvez pela sua TV, para um pouquinho, vamos meditar juntos na palavra do Senhor, vamos adorar juntos, vamos estar um momento ligados como igreja, não é verdade? Porque isso é igreja, quando dois ou mais estão falando ali do nome de Jesus e ali Ele está. Eu tenho certeza que nós estamos aqui em algumas pessoas, não é? Pelo menos aqui em casa, né? Você está me vendo aqui, mas a pastora Fernanda está aqui trabalhando, Samuel, Heloísa, estamos aqui em casa. Então, seja bem-vindo, que essa manhã seja uma manhã de vitória na sua vida, que essa manhã seja uma manhã abençoada e que você realmente receba o descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Você pode então fechar os teus olhos aí na sua casa, aonde você estiver. Eu quero orar por você. Quero que você feche os teus olhos um minutinho, tá? Nós vamos orar agora. Amém. Meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus querido, a Tua graça que é renovadora. Deus, e que a Tua palavra nessa manhã ela venha nos libertar, porque a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra diz, ó Deus querido, que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Deus, então vem com a Tua verdade sobre a nossa vida. Vem com a Tua palavra sobre a nossa vida. Ela é que é o nosso alimento. Ela é que é a nossa fonte de inspiração. Ela é que é a nossa fonte de energia, Pai, para levantar todos os dias, para declarar que o Senhor fez esse dia 28 de fevereiro de 2021. Esse dia o Senhor fez para nós, para que nós possamos estar aqui, reunidos como igreja e adorar o Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui orando comigo, ou esses que vão ver essa gravação depois, meu Deus, que a Tua presença que é real, ela venha tocar em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos, nós Te entronizamos, nós Te louvamos, Senhor. Vem nessa manhã sobre nós. Nós queremos Te adorar agora, Senhor. Nós queremos Te dar o nosso melhor. Então receba, Pai querido, o que está aqui dentro de nós. Receba o nosso melhor. Receba o nosso melhor, Senhor, em louvor. Receba o nosso melhor em adoração a Ti. Receba, Deus, a nossa vida no Teu altar. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nesse momento a paz que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, vem. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem sobre nós. Nós Te desejamos. Nós Te desejamos, Senhor. Nós Te desejamos. Nós Te desejamos. Espírito Santo, vem. Queremos mais de Ti. Nós Te desejamos. Opera em mim a Tua vontade, a Tua presença, Senhor. Tu és grande, incomparável Deus. Vem sobre nós, Jesus. Grande é o
Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Jesus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu, sobre toda a terra e céu, seja feita a tua vontade na nossa vida, porque o Senhor é um Deus soberano, um Deus bondoso, o Criador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o que nós queremos, Senhor, é estar na presença do Rei com tudo que nós temos e tudo que nós somos. Vem, Jesus, vem, Maranata.
vem sobre a igreja, vem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Uau! Se deixar eu fico aqui o tempo todo. É bom demais, né? É bom demais. E eu quero convidar você a fazer parte da família de Deus. Quero convidar você que está afastado da igreja, você que por algum motivo, não é, desanimou, está cansado. Quero convidar você a fazer parte da família de Deus. E a igreja Comunidade Presbiteriana Esmirna, aqui de Pontal, ela fica na rua Valmir Ribeiro, número 166. Você pode chegar ali e eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido, não é? O povo de Deus é um povo carinhoso, mesmo que a gente não pode abraçar agora, né, com essas restrições, mas você vai ser muito bem recebido, eu tenho certeza disso. Amém? Então fica aqui o nosso convite a fazer parte da família de Deus. Amém? Quero compartilhar uma palavra com você que Deus me deu nessa semana e como nós temos visto, não é? As dificuldades das pessoas e as nossas próprias dificuldades também a respeito dessa pandemia, esse abre, fecha, fecha e abre, e eu sei que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas isso em nós, isso na nossa vida, essa pressão talvez, né, dessa pandemia, nós temos visto algumas pessoas, e isso está até provado na estatística, né, que esse período de março de 2020 para cá, as pessoas têm caído muito na depressão, têm ficado cansadas, desanimadas, desistidas de algumas coisas da sua vida. E essa mensagem que o Senhor me deu nessa semana, se eu não me engano foi na quarta-feira que Ele começou a falar comigo e ainda está falando, né? E é exatamente sobre isso, né? Quantas vezes você tenta conquistar algo na sua vida, vencer as lutas, né? As batalhas que são travadas nas nossas emoções, nas nossas finanças, com os nossos filhos, no casamento, na profissão, no seu chamado, no seu ministério. Quantas vezes a gente tem buscado essa vitória e nós acabamos desistindo no meio do caminho, não é verdade? E nos cansamos, né? E eu quero ler um texto aqui com você que está em Isaías capítulo 40, e o Senhor, Ele tem falado isso não só para nós, mas eu acredito que isso é para o nosso momento, para essa geração. Essa geração ela foi marcada, né? Os alunos estão sem escola, uma semana vai e outras 2 não vão, e as pessoas que trabalham no comércio, esse abre, talvez depois não abre mais, né? Aqueles que trabalham nos restaurantes não podem abrir até depois das 20 horas, estão restritos a isso, mas isso acaba trazendo uma frustração, algo que as pessoas querem conquistar algo e não conseguem, isso acaba cansando, acaba desanimando. Isaías capítulo 40 tem uma palavra para mim e para você sobre isso, e aqui ele deixou para nós 3 chaves muito importantes que eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Amém? Então vamos ler Isaías capítulo 40, do versículo 26 em diante. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede que quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Pode ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está aberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra,
nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltados caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? E essa palavra o Senhor ele tem falado demais comigo. E eu quero declarar sobre você aqui 3 chaves que nessa semana ela abriu os meus olhos, né? E a primeira coisa é exatamente isso, né? A primeira coisa é: nós temos que mudar o nosso foco. Mude o seu foco, irmão. Mude para onde você olha. No versículo 26 aqui nós lemos, né? O Senhor falando assim: olha, erga os teus olhos. Nós precisamos mudar o nosso foco. O nosso maior problema hoje, os cristãos de hoje, as pessoas de hoje, o maior problema nosso hoje é que nós passamos muito tempo olhando para nós mesmos. Não é verdade? Para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós temos que conquistar, para aquilo que nós temos que fazer daqui 1 hora, daqui 2 horas. Você, minha irmã, talvez está aí prestes a preparar o almoço de domingo, né? Talvez vai vir um filho te visitar, ou talvez vai vir um amigo, um parente, eu não sei, mas nós temos que parar de nos preocupar com as nossas coisas e olhar para cima, olhar para o alto, porque são de lá, são do alto que vêm, que procedem, né? As coisas de Deus. Amém? Então, mude o seu foco, mude o seu foco. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então, quando nós mudamos o nosso foco, olhamos para Jesus, olhamos para Ele em primeiro lugar na sua vida, a nossa vida começa a ser transformada, o nosso ânimo começa a ser restaurado, a nossa força começa a ser restaurada em nós, e o vigor de Deus entre em você e entre em mim. Amém? Então que você pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para as necessidades que estão à sua volta, não é? Olhe para cima, olhe para o que Deus fez. Você já parou para olhar a natureza um pouco? Você já parou para olhar um pôr do sol? Aqui o nosso pastor, o pastor Anésio, o pastor Eduardo e o pastor José Carlos, eles moram num condomínio de prédio. E o pastor Eduardo tira bastante, o pastor Anésio também. Tiram fotos, né, do pôr do sol ou do amanhecer, dependendo da hora que eles levantam para orar ou a hora que eles estão ali em casa e conseguem tirar uma foto. Como é lindo o pôr do sol e o nascer do sol, como é lindo um céu todo estrelado, não é? E o Senhor aqui ele fala que ele chama o exército de estrelas e pelo seu poder, e nenhuma delas falta. Uau! Que Deus poderoso, que Deus tremendo é esse em que nós servimos, que Deus tremendo é esse que pode dar força para o cansado. Isso é maravilhoso. Então comece a olhar as coisas que Deus fez, comece a olhar as flores. Não existe nenhuma flor igual a outra. Existem flores que ainda não foram nem conhecidas, as suas cores são diferentes, os animais são diferentes, os animais que vivem no mar, ainda tem muitos, né, que nós não conhecemos. Tudo isso é obra de Deus. A família que está do seu lado, a sua esposa, o seu filho, isso foi Deus que colocou na sua vida. Então, pare de olhar para si mesmo, mude o foco, olhe para o que o Senhor fez para você. Amém? Olhe para o que o Senhor fez para você. E a palavra diz que quando o Senhor então nos chama
quando nós dissemos sim para Ele, não é verdade? Nós começamos a andar por esse caminho. Você já tentou andar por um caminho escuro? Você já tentou andar quando a força acaba na sua casa, andar pela sua casa? Certamente você vai trombar na mesa, certamente você vai derrubar um copo, ou você vai bater na porta, né? Se a porta estiver encostada, você vai trombar com ela. Mas a palavra diz que no Salmo 119 que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. E o próprio Jesus se intitula de caminho. Ele é o caminho. Então aquele que anda em Jesus, querido, aquele que está com Jesus, andando nele, não tropeça, porque ele é o caminho. E quem anda com Jesus não se cansa. Estar com Jesus é renovador. Quantas e quantas vezes nós trabalhamos o dia todo, não é verdade? E aí nós temos que ir para a igreja, porque o crente vai para a igreja. A não ser nesse período, né? Não tem jeito. Mas o crente vai para a igreja. E quando nós estamos na igreja, quando nós entramos na igreja, nós começamos a adorar. E ali então as nossas forças são restauradas. Mesmo do dia mais exaustivo que seja, quando nós entramos na igreja, quando aquele culto abençoado acaba, você sai renovado. Essa é a presença de Deus na nossa vida. Esse é o foco que o Senhor quer que você olhe. Amém? A segunda coisa que eu quero declarar para você, a primeira é mude o foco. A segunda é mude a sua fala, não é? Mude a sua fala. Nós temos a grande tendência de reclamar de tudo. Esses são os porquês, não é? Porque isso, porque aquilo, né? E muitas vezes os porquês da vida, de querer achar resposta de tal situação, te faz murmurar, reclamar, se cansar e desanimar. Não é assim? E cada vez que nós reclamamos, nós atrasamos a nossa bênção. Não é? E eu quero que você aí abra sua Bíblia junto comigo. Em 1 Coríntios 10:10, eu vou abrir aqui também. 1 Coríntios 10:10, que diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, ela é capaz de destruir casamentos. A murmuração é capaz de destruir a sua profissão, o seu ministério, e afasta a bênção de você. Não murmure. Mude a sua fala. Amém? Mude a sua fala. Nós, se formos olhar para a história bíblica, a história do mundo, nós vemos quando o povo saiu do Egito e andaram por 40 anos até chegar na Terra Prometida. Um percurso que duraria poucos dias, talvez, não é? Mas através da murmuração, eles tiveram que passar por aquele lugar, porque eles tinham que aprender, né, a não murmurar. Amém? Então, feche a sua boca. Se você, pastor Anésio, conta uma história que quando um homem ou uma mulher iam discutir, falar besteira, murmurar, eles enchiam a boca cheia d'água e ficavam para não falar coisas que não deviam, né? Então, faça isso. Encha a boca d'água. Clame o sangue de Jesus. Amém? Clame o sangue. Decida, então, ser uma pessoa grata. Né? Em vez de murmurar, decida agradecer. Olha, Deus, obrigado. Hoje eu não tenho carne, mas obrigado pelo ovinho que o Senhor me deu. Ai, que delícia, né? Um ovinho. Isso é bom demais. Né? Ó Deus, eu não tenho um carro zero, mas obrigado pelo chumbinho que está aqui na garagem. Ó Deus, que esse carro é maravilhoso mesmo, queridos. Esse carro é muito bom. É o nosso chumbinho, o nosso Corsa, né? Nos levou para tantos lugares. Já andou tanto esse carro e não quebra. Esse carro é abençoado, né? Então nós temos que agradecer. Está na hora dele ir embora, abençoar outra família.
porque o Senhor tem algo melhor para nós. As portas estão se abrindo, graças a Deus, não é? Mas nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Precisamos mudar o nosso foco, mudar a nossa fala, em vez de murmurar, agradecer ao Senhor. Agradeça então, querido, pelo trabalho que você tem. Porque nesse período onde muitos estão sendo dispensados, você ainda está empregado. Não é verdade? Então agradeça, decida ser uma pessoa grata ao Senhor. Espere em Deus que as coisas vão melhorar, em nome de Jesus, né? Se você ainda tem muitas dificuldades de enfrentar as situações que estão ao seu redor, peça sabedoria para o Senhor. A Bíblia diz isso, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, se está difícil a situação, peça sabedoria, mas não murmure, não reclame, amém? Mude a sua fala. É isso que Isaías capítulo 40 tem nos ensinado. E a terceira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida, essa terceira chave para que você possa abrir os teus olhos, significa o outro sentido. Ouça. Nós estamos falando dos 3 sentidos, não é? Mude o foco, visão. Mude a sua fala. E agora, ouça. O versículo 28 de Isaías 40 diz assim: será que você ainda não ouviu? Não é? Essa citação que Isaías faz. Será que você ainda não ouviu? Quantas palavras já foram liberadas para você? Para você mesmo, que frequenta uma igreja, ou para você que nem frequenta tanto, mas alguém já entregou uma palavra de Deus na sua vida. Quantas pessoas já falaram de Deus para você? Quantas pregações você já ouviu? Quantas? Foram liberadas palavras de vida sobre você. Então ouça. Nós brincamos esses dias lá no culto em Ribeirão, o culto dos Teens, né? A pastora Fernanda estava ministrando e o Zé Guilherme, ele fez uma pregação no culto no sábado anterior, e no outro sábado a pastora Fernanda ia ministrar e falou assim: quem lembra da pregação da semana passada? E aqueles jovens ali, né, aqueles adolescentes, não lembravam. Aí ela falou, foi ousada até, né? Falou assim: olha, eu vou dar R$100 para quem lembrar da pregação, pelo menos o tema. E eles não conseguiram lembrar. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos ouvidos estão tampados, não é? Muitas vezes os nossos ouvidos, eles são seletivos. Eles só vão ouvir aquilo que te dá prazer. Querido, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, e mesmo que a resposta para a sua oração seja não, porque o silêncio de Deus às vezes também é resposta, sabia disso? O silêncio de Deus também é resposta para você. E mesmo que a resposta seja não, ouça. As palavras estão sendo liberadas na sua vida, a promessa já foi liberada para você. Eu me converti há 21 anos atrás, 21 anos atrás. E o Senhor Jesus, ele não morreu no dia que eu me converti. Ele morreu há 2000 anos, não é verdade? Então, as promessas, quando Jesus estava aqui, quando Deus manifestou a sua glória através dos profetas, através dos reis, através dos homens e mulheres de Deus que já pisaram nessa terra, as promessas foram liberadas. O próprio Deus liberou promessas. Então as promessas já foram liberadas para você e para mim. Nós temos que aprender a ouvir. Então, se alguém fala assim: olha, não desista, o seu casamento é uma bênção, não desista, o seu trabalho vai vingar. Olha, a sua empresa, meu irmão, minha irmã, essa empresa é de Deus, é forte. Vai lá, dá seu sangue, trabalhe,
Porque se essa palavra foi liberada, né? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, nós acabamos de ler aqui, aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão, não é assim? Quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Esse é o Salmo. Querido, Deus já liberou a palavra para você, então ouça. Não não tenha os ouvidos seletivos. Ouça a palavra de Deus. Para isso sim, seu ouvido precisa ser seletivo. Porque a Bíblia diz no Salmo 1, para nós não estarmos na roda dos escarnecedores, não é assim? Onde existem piadas, palavras torpes, não é? Então, ouça a palavra de Deus. Se você está aí, talvez, minha irmã, na sua casa, está cozinhando, ou está limpando a casa, lavando roupa, coloca um louvor para escutar, coloca uma pregação, né? Coloca uma pregação, coloca a pregação do pastor Mateus, coloca a pregação da pastora Fernanda, né? Nós estamos falando em Ribeirão, né? E aqui também, nós estamos falando sobre o impacto da santidade. Um livro tremendo, estamos esmiuçando esse livro, estamos falando desse livro e a semana passada fui eu, a semana retrasada foi a pastora Fernanda e nós estamos cada vez mais falando a respeito da santidade de Deus. Então coloca lá na tua casa, né? Se está difícil, se a tentação está batendo na sua porta e ela bate todos os dias, então tem uma vida de santidade. Ouça a palavra de Deus, amém? Ouça a palavra de Deus. O nosso maior problema é que as nossas próprias dificuldades, as nossas razões, os nossos pensamentos sufocam a palavra de Deus, que é liberada sobre você. E em Mateus 13, nós temos lá a parábola do semeador, não é? Que a palavra é como uma semente. Se essa semente cair num lugar onde entre os espinhos, ali então os espinhos vão sufocar e a palavra não vai vingar. Querido, que a semente da palavra, em nome de Jesus, floresça na sua vida. Que nessa manhã eu profetizo que você decore versículos, que você seja cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus para mim e para você é vida, e vida abundante. Amém? Então, chegou o tempo em que você vai dar fruto. Chegou o tempo em que você será uma pessoa curada nas suas emoções. Chegou o tempo em que você será uma pessoa que é amável, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem o seu olhar nas coisas de Deus, uma pessoa que tem a sua fala liberada para as coisas de Deus. Não libere maldição, libere a palavra de Deus. Seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não se cansa de fazer o bem, porque Deus não se cansa. É isso que nós lemos aqui. É isso que nós lemos, que o Senhor não se cansa. Amém? Então, em Isaías capítulo 40, do versículo 26 em diante, e no versículo 28 e 30, eu quero ler aqui para você. Faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exalto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então que o Senhor nessa manhã, Ele libere essa unção de renovo sobre você. Seja renovado pela presença de Deus. Seja restaurado. Irmã, irmão, você que está aí desanimado, cansado, receba agora, em nome de Jesus, o vigor do Espírito Santo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai estar junto de você. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu domingo, o seu dia, em nome de Jesus. E à noite tem o culto também online de Ribeirão Preto. Esteja conectado conosco. Amém?
Que Deus te abençoe muito e bom domingo para você.